Algumas cicatrizes não aparecem no corpo, mas ficam marcadas na alma por toda a vida. O que vou contar hoje, nunca contei nem pros meus filhos. Me chamo Cláudia, tenho 72 anos e nasci em Flores da Cunha, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Hoje o lugar é conhecido pelos vinhedos e pelo turismo, mas na minha época era só mais uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo, e os segredos corriam mais rápido que água na calha. Me lembro como se fosse ontem. Meu pai tinha uma pequena mercearia na rua principal, a única rua calçada da cidade na época. A gente morava nos fundos, eu, meus pais e meus 3 irmãos. Antes de continuar, eu quero saber de onde vocês estão vendo esse vídeo. Estou curiosa para ver os comentários de vocês. Aproveita também e já se inscreva nesse canal e curta o vídeo. Isso ajuda muito. Eu era a única menina. Então, desde cedo, aprendi a bater perna, igual aos guris, mas também a ajudar minha mãe com os afazeres da casa. Estudei até o que chamavam naquela época de primário completo. Eu tinha sonho de ser professora, mas papai dizia que não tinha dinheiro para mandar uma guria para a escola por tanto tempo, que logo eu ia casar e o estudo ia ser desperdiçado. Era assim na época. As gurias não precisavam estudar muito. Conheci o Armando quando tinha 16 anos, numa quermesse da igreja. Ele era 5 anos mais velho que eu. Trabalhava na serraria do pai e tinha olhos verdes que brilhavam quando sorria. Namoramos por quase 2 anos, sempre de mãos dadas na praça depois da missa, ou tomando um refrigerante no bar do seu Oliveira, mas sempre com algum irmão meu vigiando de longe. Eram outros tempos, né? Casamos em 1960, uma cerimônia simples, mas bonita. Eu usei o vestido que minha mãe tinha casado, ajustado pela costureira local. Fomos morar numa casinha de madeira nos arredores da cidade. O Armando começou a construir um barracão nos fundos. Queria montar uma marcenaria própria. Ele era bom com as mãos. Fazia cada móvel lindo que tu nem acredita. Em 61, nasceu nosso primeiro filho, o Tadeu. Foi a maior alegria da nossa vida. Armando quase não cabia em si de orgulho. A marcenaria dele começou a dar certo. Vinham encomendas até de São Marcos e Antônio Prado, cidades vizinhas. A vida parecia que ia ser boa, sabe? A gente tinha planos, queria ter mais filhos, ampliar a casa. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, como dizia minha mãe. Em março de 62, Armando voltava de uma entrega em Nova Pádua, quando o caminhão derrapou numa curva. Era época de chuva forte. As estradas de terra viravam lamaçal. Foi morte na hora, me disseram depois. Eu prefiro pensar que ele não sofreu. Me vi com 22 anos, viúva e com um filho pequeno para criar. Voltei para casa dos meus pais, mas logo percebi que não dava certo. Meus irmãos já estavam casados ou tinham saído para trabalhar em Porto Alegre. A mercearia do pai mal dava para eles se sustentarem. Precisava fazer algo da vida. Não queria ser um peso para ninguém. Foi quando eu soube que a delegacia de Bento Gonçalves, cidade maior aqui da região, precisava de alguém para trabalhar como secretária. A cunhada de uma amiga minha trabalhava na prefeitura e ficou sabendo da vaga. Não era comum mulheres trabalharem em delegacia naquela época. Mas eles queriam alguém que soubesse datilografar e organizar papelada. Na escola eu tinha sido boa nisso. E durante o casamento, às vezes, ajudava o Armando com a papelada da marcenaria. Mesmo com medo, fui fazer a entrevista. O delegado, Dr. Sérgio Rodrigues, era um homem sério, mas justo. Acho que ficou com pena da minha situação. Uma viúva tão jovem com criança pequena. Me contratou mesmo sem muita experiência. Disse que ia me ensinar o que precisasse. No começo, morei de aluguel num quartinho nos fundos da casa da dona Jurema, uma senhora viúva que ficava com o Tadeu enquanto eu trabalhava. O salário não era muito, mas dava pra gente se virar. Eu economizava cada centavo, sonhando em um dia comprar uma casinha nossa. A delegacia era um prédio pequeno na rua central. Tinha a sala do delegado, uma salinha onde eu ficava, uma área com 2 celas
e um pequeno depósito de materiais. Trabalhavam lá o Dr. Sérgio, 2 investigadores que revezavam os turnos e 3 policiais. Na época, a gente chamava de praça. Os policiais militares que faziam ronda pela cidade. Os primeiros meses foram tranquilos. Eu aprendia rápido. E o Dr. Sérgio parecia satisfeito com meu trabalho. Organizei todo o arquivo que estava uma bagunça. Criei um sistema para documentação que facilitou muito o trabalho de todo mundo. Eu me sentia útil e, pela primeira vez desde a morte do Armando, comecei a pensar que talvez a vida pudesse recomeçar. Foi em abril de 63 que tudo começou a mudar. Um novo delegado foi transferido para nossa delegacia, o tenente Mário Salgado. O Dr. Sérgio foi promovido e mandado para a capital. Lembro do meu coração apertado no dia da despedida dele, como se adivinhasse que tempos difíceis viriam. O tenente Salgado era diferente. Tinha uns 40 anos, era casado com a filha de um fazendeiro importante da região. Morava numa casa grande nos arredores da cidade. Desde o primeiro dia percebi como ele me olhava diferente. No início achei que era só impressão minha. Era um homem respeitado, pai de família. A senhora tem mãos delicadas demais para quem trabalha tanto. Ele disse uma vez, segurando minha mão quando eu entregava uns documentos. Puxei rápido, desviando o olhar. Obrigada, senhor, respondi baixinho. No início eram pequenas coisas. Um toque no ombro quando passava por mim. Um elogio sobre minha aparência. Comentários sobre como eu seria uma boa esposa. Eu tentava ignorar. Precisava do emprego. À noite em casa, chorava em silêncio depois que Tadeu dormia. A lembrança do Armando ainda era forte, e aquelas atenções me deixavam enojada. Com o tempo, ele foi ficando mais ousado. Inventava razões para que eu ficasse depois do expediente. Sempre tinha algum relatório urgente, algum documento que precisava ser reorganizado. Questão de segurança nacional, ele dizia, fazendo referência às mudanças políticas que aconteciam no país. Era 1963. As coisas estavam tensas em todo lugar, mesmo no nosso interior. Uma noite fiquei até mais tarde terminando um trabalho. A delegacia estava vazia, só nós 2. Quando terminei, ele disse que ia me levar em casa porque já estava escuro. No carro, sua mão pousou na minha perna. Uma mulher bonita como a senhora não devia estar sozinha, ele disse. Congelei, sem saber como reagir. Quando chegamos na casa da dona Jurema, saí correndo sem me despedir direito. No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Fiquei confusa, pensando se tinha imaginado tudo. Talvez fosse só gentileza da parte dele. Eu que estava interpretando mal. Era o que eu queria acreditar. Mas a situação só piorou com o tempo. Em junho daquele ano, ele me encurralou na sala de arquivos. Senti seu hálito com cheiro de café e cigarro no meu rosto. A senhora devia ser mais agradecida pelo emprego que tem, ele sussurrou. Tem muita moça por aí que daria tudo para estar no seu lugar. Consegui me esquivar, dizendo que o telefone estava tocando, mesmo sem estar. Comecei a inventar desculpas para não ficar sozinha com ele. Dizia que precisava buscar Tadeu mais cedo, que tinha compromisso na igreja, que não estava me sentindo bem. Por um tempo funcionou, mas logo ele percebeu o que eu estava fazendo. Foi quando começaram as advertências por supostos erros no trabalho. Documentos que sumiam misteriosamente e apareciam depois na minha gaveta. Reclamações de pessoas que eu nunca tinha atendido. O tenente me chamava na sala dele e listava todos os meus erros, ameaçando me demitir se não melhorasse. O que vai ser da senhora e do seu filho se perder esse emprego? Ele perguntava, fingindo preocupação, mas com um sorriso que me gelava a saiva à espinha. Quem vai acreditar na palavra de uma simples secretária contra um oficial respeitado como eu? Eu sabia que ele tinha razão. Era 1964. O golpe militar tinha acabado de acontecer. Militares e policiais tinham ainda mais poder. Ele era amigo de pessoas importantes. Eu era só uma viúva sem ninguém por mim. Se ele quisesse, podia até me acusar de subversão ou qualquer coisa assim.
E quem questionaria? Em julho daquele ano, aconteceu o pior. Era fim de expediente. Já estava escurecendo. Os outros funcionários já tinham ido embora. Eu terminava de arquivar uns documentos quando ouvi a porta da frente sendo trancada. O tenente Salgado veio em minha direção, já sem o paletó, com a gravata frouxa. "Hoje a senhora não vai escapar", ele disse, me puxando pelo braço. Tentei gritar, mas ele tapou minha boca com a mão. "Ninguém vai ouvir, e se ouvirem, não vão fazer nada. Sou a autoridade aqui." Não consigo contar os detalhes até hoje, mesmo depois de tantos anos. Só lembro que chorava em silêncio enquanto acontecia. Depois, ele ajeitou a roupa como se nada tivesse acontecido. "Se contar pra alguém, ninguém vai acreditar. E lembre-se que posso fazer o mesmo com qualquer pessoa que a senhora ama." Voltei pra casa naquela noite, sentindo que uma parte de mim tinha morrido. Tomei banho, esfregando a pele até ficar vermelha. Mas a sensação de sujeira não saía. Abracei meu filho dormindo e chorei até não ter mais lágrimas. No dia seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. O que mais eu podia fazer? Tinha um filho para alimentar, nenhuma economia, nenhum lugar para ir. Contei para Dona Jurema que tinha caído da escada quando ela perguntou sobre os hematomas no meu braço. E assim começou o pesadelo que duraria quase 2 anos. Não foi só uma vez. Ele sabia que eu não podia fazer nada, que estava completamente à mercê dele. Quando eu resistia, ameaçava me demitir ou pior, dizia que ia mandar alguém dar um susto no meu filho. Notei que não era só comigo. Vi como ele olhava para outras mulheres da cidade, especialmente as mais vulneráveis. Uma vez, uma moça de 19 anos foi detida por estar na rua depois do toque de recolher que tinham implementado. Ouvi seus soluços vindos da sala dele. Quando saiu, tinha o mesmo olhar vazio que eu via no espelho todos os dias. Pensei em contar para alguém. Mas quem acreditaria? Era a palavra dele contra a minha. E depois do golpe militar, a polícia tinha ainda mais poder. Vi gente sendo presa só por falar mal do governo. O que aconteceria comigo, uma mulher sozinha acusando um oficial? Comecei a guardar pequenas provas. Anotava datas e horas exatas de cada abuso num caderninho que escondia dentro da Bíblia. Guardava lenços com marcas de batom que não eram meus, encontrados na sala dele. Uma vez consegui pegar uma cueca que ele tinha esquecido embaixo da mesa do arquivo. Não sabia o que ia fazer com essas provas, mas me dava uma sensação mínima de controle, como se um dia, talvez, pudesse fazer justiça. À noite, depois que Tadeu dormia, eu me ajoelhava ao lado da cama e rezava. Pedia a Deus força para continuar mais um dia, coragem para proteger meu filho e perdão por não conseguir me defender. Meu corpo estava na delegacia todos os dias, fazendo o trabalho, obedecendo ordens, sobrevivendo. Mas minha alma parecia ter ido embora, deixando só uma concha vazia que respirava e se movia por pura teimosia. Em dezembro de 1964, descobri que estava grávida. Foi como se o chão se abrisse sob meus pés. Não tinha dúvida de quem era o pai. Armando tinha morrido há quase 3 anos e não houve ninguém mais na minha vida. Quando contei ao tenente Salgado, esperando talvez um mínimo de compaixão, ele riu na minha cara. "Problema seu", disse. "Se abrir a boca, nego até a morte. E lembre-se que conheço muita gente que pode fazer esse problema desaparecer." Pensei em todas as opções. Tinha ouvido histórias de mulheres que tomavam chás ou procuravam parteiras para resolver situações assim. Mas não conseguia fazer isso. A criança não tinha culpa de como foi concebida. Comecei a planejar minha fuga. Não podia continuar ali, não naquelas condições. Não com um bebê a caminho que seria lembrete constante do meu tormento. Precisava ir para longe, recomeçar, proteger Tadeu e o bebê que viria. Em janeiro de 1965, quando minha barriga ainda não aparecia, comecei a economizar cada centavo que conseguia. Vendia bolos e doces que fazia nos fins de semana. Costurava para fora, depois que Tadeu dormia.
Quase não dormia, trabalhando até altas horas para juntar algum dinheiro. O tenente continuava com os abusos, agora com ainda mais crueldade, como se quisesse me punir pela gravidez. Eu suportava pensando no dia em que finalmente escaparia daquele inferno. Cada humilhação, cada dor era um passo mais perto da liberdade. A primeira fase do meu pesadelo estava chegando ao fim. Mas eu ainda não sabia que a luta pela justiça seria muito mais longa e difícil do que podia imaginar. A gravidez foi ficando mais difícil de esconder com o passar dos meses. Eu usava roupas largas, xales, qualquer coisa para disfarçar a barriga que crescia. As fofoqueiras da cidade já começavam a cochichar pelos cantos. Uma viúva grávida era assunto para semanas de conversas na praça depois da missa. Febril de preocupação, comecei a procurar um jeito de guardar provas mais concretas contra o tenente Salgado. Não era mais só por mim. Era por aquela criança que ia nascer marcada, sem culpa nenhuma. Foi aí que tive a ideia do diário. Comprei um caderno pequeno, de capa preta, daqueles usados pelos estudantes. Todo dia, depois que o Tadeu dormia, eu escrevia tudo. Datas, horários, o que ele dizia, o que fazia. Registrava cada ameaça, cada nome de testemunha que poderia ter visto ou ouvido algo. Guardava esse caderno dentro da imagem oca de Nossa Senhora que tinha sido da minha avó. Março de 1965 foi quando percebi que não estava sozinha. Uma moça chamada Ivone, filha do dono da padaria, veio à delegacia para registrar queixa de um furto na loja do pai. O tenente a atendeu pessoalmente, dispensando o escrivão que normalmente fazia isso. Vi como ele olhava para ela, o mesmo olhar que me perseguia em pesadelos. Quando saiu da sala dele, Ivone tinha os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Alguns dias depois, a encontrei na missa. Criei coragem e a abordei na saída. "Tá tudo bem contigo, Ivone?" Perguntei. Ela desviou o olhar, mas pude ver as lágrimas se formando. "Ele também", comecei a dizer, mas ela me interrompeu. "Não fala nada. Ninguém pode saber." E saiu apressada. Na semana seguinte, Ivone voltou à delegacia, dessa vez acompanhada do pai. O tenente estava fora, numa reunião em Caxias do Sul. Foi quando aproveitei a chance. "Seu Antônio, posso falar com a Ivone um minuto?" Pedi quando o homem saiu para fumar. Quando ficamos sozinhas, mostrei um pedacinho do meu diário para ela. "Não é só contigo", sussurrei. "Tem outras." Os olhos dela se arregalaram. Primeiro com medo, depois com uma centelha de algo que parecia esperança. "Achei que estava ficando louca", ela murmurou. "Ele disse que ninguém acreditaria em mim. É o que ele diz para todas." Naquele dia, Ivone se tornou minha aliada secreta. Começamos a trocar bilhetes, escondidos nos livros que ela pegava emprestado da pequena biblioteca municipal, onde eu ia aos sábados com o Tadeu. Ela também começou a registrar tudo. Em abril, encontramos mais uma. Lourdes trabalhava na casa da família do tenente, como empregada. Tinha 16 anos e viera do interior, de uma família muito pobre. Quando a esposa do tenente viajava para visitar os parentes em Porto Alegre, ele a forçava. Ameaçava deportá-la como vagabunda se contasse para alguém. Logo éramos 3, depois 4, depois 6. Mulheres de diferentes idades e situações, mas com histórias terrivelmente semelhantes. Criamos um sistema de avisos para nos protegermos. Quando o tenente estava de mau humor, alguém passava o recado e tentávamos ficar fora do caminho dele. Quando uma de nós estava em perigo, as outras tentavam intervir com alguma distração. Minha barriga não podia mais ser escondida quando chegou junho. O tenente me chamou à sala dele, fechou a porta. "A senhora vai tirar uma licença", ele disse friamente. "Até o bastardo nascer. Depois decide se volta ou não." Não era bondade. Era medo que minha presença, visivelmente grávida, levantasse perguntas que ele não queria responder. Especialmente de sua esposa, que frequentemente aparecia de surpresa na delegacia. "E do que vou viver nesses meses?" Perguntei, o desespero transparecendo na voz. "Problema seu", respondeu, abrindo uma gaveta e me entregando um envelope.
Isso deve ajudar a manter sua boca fechada. Dentro havia dinheiro. Não muito, mas o suficiente para alguns meses, se eu economizasse cada centavo. Me senti suja só de tocar naquelas notas, mas não tinha escolha. Peguei o envelope e saí sem dizer palavra. Emília nasceu em setembro de 1965, numa noite chuvosa que parecia combinar com minha tristeza. A parteira, Dona Olga, me ajudou no parto, em casa mesmo. Não tinha dinheiro para hospital em Caxias. Tadeu, com quase 5 anos, ficou na casa da vizinha. Quando segurei aquela menina nos braços pela primeira vez, algo rompeu dentro de mim. Não era o ódio que eu esperava sentir. Aquele nojo antecipado que me atormentou durante a gravidez toda. Era amor. Um amor feroz, protetor, que me pegou desprevenida. Ela não tinha culpa de nada. Era só um bebezinho inocente, com olhinhos escuros que me fitavam como se eu fosse seu mundo inteiro. Emília! Sussurrei, escolhendo o nome da minha avó, a mulher mais forte que conheci. Você vai ser forte como ela. Prometi à criança que adormecia em meus braços. As semanas seguintes foram um borrão de noites sem dormir. Fraldas de pano para lavar, mamadeiras para preparar. Tadeu, pequeno como era, tentava ajudar do jeito dele, trazendo as fraldas, fazendo caretas para fazer a irmã sorrir. Com 2 filhos para criar e economias minguando, sabia que precisava voltar a trabalhar logo. O pior pesadelo seria voltar para a delegacia, para as garras daquele homem. Mas que escolha eu tinha? Bento Gonçalves não oferecia muitas oportunidades para uma mulher sozinha com 2 filhos pequenos. Um deles, recém-nascido. As fábricas não contratavam mães com crianças pequenas. Diziam que faltavam muito. Trabalhar como doméstica significaria ficar longe dos meus filhos o dia todo. Foi quando Lourdes, a menina que trabalhava na casa do tenente, apareceu em minha porta uma noite, ofegante e com um olho inchado. Ele descobriu, ela disse entre soluços. Encontrou um bilhete que a Ivone me mandou. Disse que vai nos destruir a todas. Gelei. Meu diário. As provas que vinha coletando por quase 2 anos. Se ele revistasse minha casa, encontraria tudo. Naquela mesma noite, quando as crianças dormiram, peguei todos os registros que tinha escondido nos mais diversos lugares da casa. Dentro da imagem de Nossa Senhora, costurados no forro de um casaco velho, embaixo de uma tábua solta do assoalho. E os coloquei dentro de uma lata de biscoitos vazia. Cavei um buraco fundo no quintal, embaixo da goiabeira, e enterrei tudo. No dia seguinte, 2 policiais apareceram. Revistaram a casa toda, viraram colchões, abriram armários, quebraram pratos. Diziam procurar material subversivo, termo que se usava muito naquela época para justificar qualquer abuso de autoridade. Não encontraram nada, claro. O verdadeiro material incriminador estava debaixo da terra, protegido por raízes de goiabeira. Mas a mensagem estava clara. Ele sabia e estava disposto a tudo para nos silenciar. A situação piorou quando descobrimos que Ivone tinha desaparecido. Seu pai, desesperado, foi à delegacia registrar o sumiço. O tenente anotou tudo com expressão solene, prometendo empenho nas buscas. Eu, sentada à minha mesa recém-ocupada após a licença, sentia seu olhar sobre mim, um aviso silencioso. 3 dias depois, Ivone apareceu. Parecia outra pessoa. Olhar vazio, corpo magro, roupas sujas. Dizia ter fugido com um namorado para Porto Alegre, mas desistido na última hora. Ninguém acreditou muito na história, mas também ninguém questionou. Era melhor assim, comentavam as senhoras na saída da missa. Moça direita não foge de casa, diziam, ignorando as marcas no pescoço dela, as mãos que não paravam de tremer. Quando finalmente consegui falar com ela sozinha, Ivone me abraçou e chorou como criança. Ele mandou 2 homens me pegarem quando eu saía da padaria, contou entre soluços. Me levaram para uma casa no meio do mato. O tenente apareceu depois. Disse que era só uma amostra do que aconteceria se a gente continuasse com nossa conspiração. Senti meu sangue gelar.
Ele era capaz de tudo. Absolutamente tudo. Precisamos sair daqui, concluí, segurando as mãos geladas de Yvonne. Todas nós. Mas para onde? Com que dinheiro? Com filhos pequenos, sem marido, sem família que pudesse nos acolher? A realidade era dura como pedra. Estávamos presas não só pelo medo, mas pela falta de opções. Em dezembro de 1965, um pequeno milagre aconteceu. Maria Augusta, uma das mulheres do nosso grupo secreto, tinha uma irmã que morava em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. A irmã, professora primária, estava de mudança para Santa Catarina com o marido e precisava de alguém para ficar com a casa até conseguirem vendê-la. Podia ser por vários meses, talvez até um ano. Ela me ofereceu, contou Maria Augusta. Não cobrariam aluguel, só as contas e a manutenção básica. É pequena, mas... Cabem quantas pessoas? Interrompi, uma ideia maluca formando-se em minha mente. Maria Augusta franziu o senho, confusa. 2, 3 no máximo. Por quê? E se fôssemos todas? Sugeri, sabendo o quão absurdo soava. A princípio, todas recusaram. Era loucura, diziam. Abandonar tudo, ir para uma cidade estranha, amontoadas numa casa pequena. Como sobreviveríamos? Do que viveríamos? Mas quando Lourdes apareceu com o braço quebrado, dizendo ter caído da escada na casa do tenente, a ideia não parecia mais tão absurda. O perigo era real e estava aumentando. Durante janeiro e fevereiro de 1966, planejamos tudo em segredo. Juntamos cada tostão que conseguíamos economizar. Vendemos o que não era essencial. Maria Augusta, que trabalhava no pequeno hospital da cidade, desviava remédios básicos para nossa farmácia de emergência. Yvonne, na padaria do pai, guardava pães que sobrariam para o lixo. Eu costurava escondido, fazendo roupas para as crianças e para vender. A ideia era sair em março, todas juntas, numa madrugada de domingo quando o tenente estaria numa festa na casa do prefeito. Maria Augusta conseguiu um caminhão com o primo, que faria esse favor em troca de um pequeno pagamento. Enquanto isso, continuávamos nossas vidas normais para não levantar suspeita. Eu ia à delegacia todos os dias, datilografava documentos, ouvia em silêncio as ameaças veladas do tenente. À noite, escrevia compulsivamente em meu diário, agora um novo, escondido dentro de uma boneca de pano que eu mesma fiz para Emília. Mas, como diz o ditado, o homem põe e Deus dispõe. Uma semana antes da data marcada para nossa fuga, o tenente me chamou à sua sala. A senhora sabe onde fica Santa Maria? Perguntou com um sorriso que me embrulhou o estômago. Assenti em silêncio. Fui transferido para lá. Promoção, anunciou girando uma caneta entre os dedos. E adivinha? Requisitei sua transferência também. Secretária eficiente como a senhora é difícil de encontrar. Senti o sangue abandonar meu rosto. Santa Maria ficava a horas de distância. Longe das minhas aliadas, longe do pouco suporte que tinha construído, eu estaria completamente à mercê dele. Não posso ir, consegui dizer, a voz quase falhando. Meus filhos, a casa. Não perguntei se pode. Estou informando que vai. Cortou seco. A transferência já foi aprovada. Começamos em 2 semanas. Saí da sala dele cambaleando como se tivesse levado um soco. Nossa fuga planejada para Canoas seria em vão se eu fosse arrastada para Santa Maria. Precisava de um novo plano. E rápido. Naquela noite, reuni todas na casa de Maria Augusta, que ficava mais afastada do centro. Contei sobre a transferência, sobre como isso mudava tudo. Temos que antecipar, decidiu Yvonne, surpreendendo a todas com sua firmeza. A menina tímida da padaria parecia ter encontrado uma força interior que ninguém suspeitava. Vamos neste domingo, não no próximo. O caminhão só vem no outro fim de semana, lembrou Maria Augusta preocupada. Então vamos de ônibus, respondeu Yvonne. Menos bagagem, só o essencial. O resto a gente recomeça lá. E assim, em poucas horas, todo o plano cuidadosamente construído durante meses foi redesenhado. Iríamos no domingo seguinte de madrugada.
pegando o primeiro ônibus para Porto Alegre e de lá para Canoas, apenas com mochilas, bolsas, o que conseguíssemos carregar. No sábado à noite coloquei Tadeu e Emília na cama mais cedo. Arrumei 2 bolsas pequenas, uma com roupas, outra com documentos, e as poucas economias que tínhamos. Desenterrei a lata de biscoitos com os diários e evidências, enrolei tudo em plástico e coloquei no fundo da bolsa de roupas, bem escondido. Sentei na beirada da cama de Tadeu e o observei dormindo, tão inocente, tão alheio ao pesadelo que vivíamos. Ao lado, no berço improvisado feito de uma gaveta grande forrada com cobertores, Emília ressonava suavemente. Senti lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Vamos ficar bem, prometi em voz baixa, mais para mim mesma que para eles. Vamos começar de novo. No relógio da cozinha, os ponteiros marcavam 23h45. Em poucas horas, o pesadelo dos registros escondidos terminaria e uma nova fase de nossa vida começaria. Uma de fuga, medo e reconstrução. Mas também, finalmente, de alguma esperança. Nunca vou esquecer aquela madrugada fria de março de 1966. A neblina cobria as ruas de Bento Gonçalves como um manto fantasmagórico quando saí de casa com uma criança sonolenta em cada braço. Tadeu, com quase 6 anos, esfregava os olhinhos, confuso com aquela movimentação no escuro. Emília, com apenas 5 meses, dormia aninhada contra meu peito, alheia à tensão que me fazia tremer por dentro. "Mãe, por que tá tudo escuro?" perguntou Tadeu, a voz embargada de sono. "É uma aventura, meu filho", sussurrei, tentando manter a voz firme. "A gente vai conhecer um lugar novo. Nos encontramos no ponto combinado, atrás da igreja matriz. Éramos 6 mulheres e 4 crianças pequenas, incluindo os meus 2. Cada uma carregava apenas 1 ou 2 bolsas. Nossos pertences reduzidos ao mínimo. Nossas vidas anteriores abandonadas como cobras, deixando pele velha para trás. Ivone tinha conseguido, através do pai, que um caminhoneiro conhecido nos desse carona até Caxias do Sul. De lá, pegaríamos o primeiro ônibus para Porto Alegre. O plano tinha tantos pontos fracos que eu mal conseguia respirar de ansiedade. Mas era nossa única chance. O caminhão chegou pontualmente às 4 da manhã, rangendo e bufando na quietude noturna. O motorista, um homem de meia idade chamado Seu Germano, nos olhou com curiosidade, mas não fez perguntas. Naquela época, no interior do Rio Grande do Sul, aprendemos que era melhor não saber demais, especialmente sobre assuntos que envolviam autoridades. Nos acomodamos entre sacos de batata e caixas de maçã na carroceria coberta. O cheiro forte de diesel e frutas maduras impregnava o ar. Conforme o caminhão se afastava de Bento Gonçalves, um nó começou a se desfazer em meu peito. Aquele aperto constante que me acompanhava há quase 3 anos, desde o primeiro dia na delegacia. Chegamos a Caxias do Sul quando o sol mal despontava no horizonte. Seu Germano nos deixou a 2 quadras da rodoviária, por precaução. Agradecemos com o pouco dinheiro que tínhamos separado para isso. Ele recusou no início, mas acabou aceitando quando insistimos. "Cuidado por onde andam", foi tudo o que disse antes de partir. Na rodoviária, compramos passagens para o primeiro ônibus que sairia para Porto Alegre. Tinha lugar para todas, mas ficaríamos espremidas. O importante era sair dali antes que nossa ausência fosse notada, antes que o tenente iniciasse uma busca. E eu não duvidava que ele faria isso, movido não por preocupação, mas pelo ódio de ter sido desafiado. Durante as 2 horas de viagem até Porto Alegre, as crianças dormiram, exaustas pela aventura inesperada. Nós, mulheres, permanecemos em silêncio vigilante, observando cada parada, cada rosto que entrava no ônibus, cada movimento suspeito. O medo havia se tornado nosso companheiro constante, como uma sombra que não desaparece nem sob a luz mais forte. Chegamos à capital gaúcha por volta das 9 da manhã. A rodoviária fervilhava de gente. Uma confusão de sons, cheiros e cores que nos atordoou depois da calmaria do interior. Maria Augusta, que já tinha estado em Porto Alegre algumas vezes, assumiu a liderança,
orientando-nos até a estação de trem que nos levaria a Canoas. Estamos quase lá, ela dizia, enquanto carregava sua bolsa e ajudava Lourdes com o filho pequeno. Em poucas horas estaremos seguras. Mas a segurança, descobriríamos logo, era um conceito relativo. A casa em Canoas era menor do que imaginávamos. 2 quartos, uma sala-cozinha e um banheiro externo. Para 10 pessoas, incluindo crianças, era praticamente um cubículo. Mas depois do que vivemos, parecia um palácio. Nosso refúgio, nosso recomeço. Os primeiros dias foram de adaptação. Organizamos turnos para dormir, já que não havia espaço para todas ao mesmo tempo. Dividimos as tarefas domésticas. Quem limpava, quem cozinhava, quem cuidava das crianças. Com nosso dinheiro minguado, compramos o básico para sobreviver. Arroz, feijão, farinha, alguns legumes. O resto teríamos que conquistar com trabalho. Mas qual trabalho? Éramos mulheres sem referências, algumas sem documentação completa, com crianças pequenas e endereço provisório. Lourdes foi a primeira a conseguir ocupação, como faxineira em casas de família. Logo depois, Ivone encontrou lugar numa padaria, graças à experiência que tinha. Maria Augusta, com algum estudo, conseguiu ser atendente numa farmácia pequena no bairro. Eu, com minhas habilidades de costura, comecei a fazer pequenos reparos para a vizinhança. Lentamente, centavo por centavo, construíamos uma nova realidade. Uma onde o medo não era o primeiro sentimento ao despertar. Onde as crianças podiam brincar sem que ficássemos em constante vigilância. Onde podíamos conversar sem sussurros, rir sem culpa, existir sem vergonha. Mas o passado não nos deixava tão facilmente. Nas primeiras semanas, pulávamos a cada batida na porta, a cada sirene de polícia na rua, a cada homem de uniforme que passava por nós. Tadeu, meu pequeno guerreiro, ficou mudo por quase um mês. Trauma da mudança brusca, explicou uma assistente social do posto de saúde, onde levei as crianças para tomar vacinas. Em junho de 1966, recebemos a notícia que tanto temíamos. O tenente Salgado estava nos procurando. Uma carta de Maria Conceição, que ficara em Bento, a única do nosso grupo que não pôde vir por causa da mãe doente. Nos alertava que ele havia estado na cidade perguntando por nós, especialmente por mim e por Ivone. Ele está furioso, escreveu Maria Conceição. Disse que vocês roubaram documentos da delegacia, que são subversivas. Alguns acreditaram, outros não. Mas ele tem o poder do lado dele. Naquela noite, enterramos os diários e provas no quintal da casa, sob o limoeiro recém-plantado. Não podíamos nos desfazer daqueles registros. Eram nossa única arma caso fôssemos encontradas. Mas também não podíamos mantê-los onde pudessem ser descobertos em uma revista policial. O medo voltou a nos assombrar. Mudamos nossos nomes, pelo menos os que usávamos em público. Cláudia virou Clara. Ivone se tornou Isabel. Lourdes passou a ser Laura. Alteramos nossos cabelos. Cortes, cores, penteados diferentes. Pequenas mudanças que esperávamos bastar para despistar qualquer busca. As crianças não entendiam por que precisavam chamar as mães por nomes diferentes na rua. Para elas, fizemos um jogo. Era o nosso segredo. Um faz de conta que ninguém podia descobrir. As meninas, como Tadeu, percebiam que havia mais naquilo. Mas se adaptaram com a resiliência típica da infância. Em agosto, quando acreditávamos que o pior havia passado, bateram à nossa porta tarde da noite. Era o irmão de Ivone, Antônio, ofegante e com o olhar assustado. Tinha vindo direto de Bento Gonçalves para nos alertar. Ele descobriu onde vocês estão, disse, enquanto bebia a água que oferecemos. Um motorista de ônibus reconheceu a Lourdes numa foto que ele mostrava. Ouvi na bodega que ele vem pra cá com outros policiais ainda esta semana. Foi nossa segunda fuga. Mais desesperada, mais improvisada que a primeira. Na mesma noite, dividimos o grupo. Metade iria para o interior.
para uma cidade chamada Montenegro, onde a tia de Maria Augusta tinha um sítio. A outra metade, incluindo eu e meus filhos, seguiria para Novo Hamburgo, onde uma antiga colega de Maria Augusta, da escola normal, nos emprestaria um lugar para ficar. Nos despedimos em lágrimas, sem saber se nos veríamos novamente. Trocamos endereços, promessas, bênçãos. Aquelas mulheres haviam se tornado minha família, meu porto seguro, num mundo onde não podia mais confiar em quase ninguém. Antes de partir, lentamente desenterramos os diários e dividimos o material entre os dois grupos. Se acontecer algo com um grupo, o outro ainda terá provas, decidimos. Era nosso pequeno seguro contra o esquecimento, contra a impunidade. Novo Hamburgo era uma cidade em crescimento, com suas fábricas de calçado atraindo gente de todo lado. Era mais fácil se perder ali, ser apenas mais uma face anônima na multidão de trabalhadores. Na casa de Dona Herta, amiga de Maria Augusta, encontramos um pequeno quarto nos fundos do quintal, originalmente usado para guardar ferramentas. Não tinha banheiro próprio, apenas um tanque. O teto vazava quando chovia forte, mas tinha paredes sólidas e uma porta com tranca, luxos que aprendemos a valorizar. Dona Herta era uma senhora alemã de poucas palavras, mas coração generoso. Não perguntou muito sobre nosso passado. Apenas disse que poderíamos ficar enquanto precisássemos, desde que ajudássemos com as contas e a manutenção da casa. Arrumei trabalho numa das fábricas de calçados, na esteira de produção. O salário era baixo, mas regular. Maria Augusta conseguiu dar aulas particulares para crianças do bairro. As outras duas, Regina e Marta, trabalhavam como domésticas em casas de família. Lentamente reconstruímos nossas vidas mais uma vez. Tadeu entrou na escola local, um pouco atrasado para sua idade por causa de toda a turbulência. Era um menino inteligente, aprendia rápido. Emília crescia saudável, já engatinhando por todo canto, balbuciando suas primeiras palavras. Em julho de 1967, recebemos notícias do outro grupo. Estavam bem em Montenegro, trabalhando na colheita de uva e morando num galpão reformado no sítio da tia de Maria Augusta. Mandaram dizer que não havia sinal do tenente Salgado, que talvez ele tivesse desistido da busca. Queríamos acreditar, mas o medo continuava conosco, como uma sombra persistente. A menor sirene, o uniforme de um guarda, uma batida inesperada na porta. Qualquer coisa bastava para acelerar nossos corações, para nos fazer suar frio, lembrar do pesadelo. Foi só em 1968, quase 2 anos após nossa fuga, que respiramos mais aliviadas. Um conhecido de Bento Gonçalves, que havia se mudado para Porto Alegre, encontrou com Maria Augusta por acaso numa feira. Contou que o tenente Salgado tinha sido transferido para o Mato Grosso após um escândalo envolvendo desvio de dinheiro na delegacia. "Ninguém sente falta dele", disse o homem. Era um sujeito ruim. Se ele soubesse o quanto, pensei comigo mesma. Com essa notícia, uma espécie de normalidade começou a se instalar em nossas vidas. Ainda usávamos os nomes falsos. Ainda mantínhamos os diários escondidos. Mas o peso do medo constante diminuía gradualmente. Começamos a pensar menos como fugitivas e mais como sobreviventes. Em 1969, consegui emprego numa pequena confecção de roupas. O dono, seu Alberto, reconheceu meu talento com a costura e logo me promoveu a chefe da seção de acabamento. O salário era melhor, os horários mais regulares. Pela primeira vez desde a morte de Armando, consegui alugar uma casinha só para nós. Um lugar pequeno, mas nosso, onde Tadeu e Emília podiam ter seu próprio espaço. Maria Augusta e Regina continuaram conosco por mais algum tempo, até encontrarem seu próprio caminho. Mantínhamos contato com o grupo de Montenegro através de cartas ocasionais, sempre com nomes falsos e endereços de terceiros, por precaução. Tadeu crescia forte e estudioso. Aos 10 anos, em 1970, ganhou um concurso de redação na escola. O tema era "A pessoa que mais admiro", e ele escreveu sobre mim.
A professora me mostrou emocionada na reunião de pais. Minha mãe é a pessoa mais valente que conheço. Ela trabalha muito e nunca reclama. Mesmo quando tá difícil, ela sorri e diz que amanhã vai ser melhor. Quando eu crescer, quero ser forte igual ela. Li aquelas palavras simples, escritas na letra ainda irregular de criança, e chorei sem vergonha na frente da professora. Tadeu não sabia metade das lutas que enfrentamos. Não conhecia os verdadeiros motivos de nossas fugas constantes. Para protegê-lo, inventamos histórias sobre problemas financeiros, oportunidades de trabalho em outras cidades. A verdade era pesada demais para ombros tão pequenos. Emília, por sua vez, crescia com uma curiosidade insaciável sobre tudo. Com 5 anos, em 1971, era uma tagarela que encantava a todos com suas perguntas incessantes. Por que o céu é azul? Para onde vai o sol de noite? Por que não temos pai como as outras crianças? Essa última pergunta era a mais difícil. Para Tadeu, contei que seu pai havia sido um homem bom que morreu quando ele era muito pequeno. O que era verdade. Para Emília, disse que seu pai tinha ido embora antes dela nascer, que não podia cuidar de uma família. Uma meia-verdade que doía menos que a realidade completa. Em 1972, recebi uma promoção na confecção. Agora era gerente da produção, com um salário que permitiu comprar nossa primeira geladeira nova, um luxo inimaginável, alguns anos antes. Nesse mesmo ano, me inscrevi num curso técnico noturno de corte e costura industrial. 2 vezes por semana, depois do trabalho, ia para a escola enquanto Maria Augusta, que agora dava aulas numa escola primária do bairro, ficava com as crianças. A vida seguia num ritmo quase normal. Quase. Porque nunca, nem por um dia, esqueci dos diários enterrados no quintal da casa, embaixo do pessegueiro que eu mesma plantara. Nunca deixei de olhar sobre os ombros quando um carro de polícia passava lentamente pela rua. Nunca parei de ter pesadelos onde ele aparecia de repente, arrancando de mim tudo que havia reconstruído com tanto esforço. Foi em 1973, 7 anos após nossa fuga, que as coisas mudaram novamente. Uma tarde, voltando do trabalho, encontrei uma carta no correio, sem remetente. Dentro, apenas um recorte de jornal do Correio do Povo. Era uma pequena nota sobre a condenação de um ex-policial por corrupção e abuso de autoridade em Corumbá, Mato Grosso. O nome: Mário Salgado. Não dizia nada sobre os outros crimes, os abusos contra mulheres, a violência que marcara nossas vidas para sempre. Apenas corrupção, como se o dinheiro roubado fosse seu único pecado. Fiquei olhando aquele pedaço de papel por horas, sentindo uma mistura confusa de emoções. Alívio por saber que ele estava longe, preso, sem poder nos encontrar. Raiva porque a verdadeira extensão de seus crimes nunca seria conhecida. E uma tristeza profunda pelo que perdemos. Nossa juventude, nossa inocência, nossa confiança no mundo. Naquela noite, quando as crianças dormiram, desenterrei minha parte dos diários. Li novamente aquelas páginas escritas com mãos trêmulas anos antes. Revisitei o medo, a humilhação, a desesperança. Depois, em um gesto que me surpreendeu, peguei uma folha em branco e comecei a escrever. Não mais sobre o que havia acontecido, mas sobre o que eu havia conquistado depois. Sobre como sobrevivi, como reconstruí uma vida para mim e meus filhos, como encontrei forças onde achava não existir nenhuma. Na manhã seguinte, mandei cartas para as outras mulheres do nosso grupo disperso, compartilhando a notícia sobre Salgado e, mais importante, perguntando como estavam suas vidas agora. Queria saber se também haviam encontrado alguma paz, alguma medida de felicidade apesar do passado. Em 1974, organizamos um encontro. Depois de 8 anos separadas, as 6 mulheres que fugiram juntas de Bento Gonçalves se reuniram numa pequena pousada em Gramado. Éramos diferentes agora. Algumas com cabelos grisalhos, outras com novos nomes oficiais após casamentos. Todas com linhas de expressão que não existiam antes. Mas o laço que nos unia permanecia forte como no primeiro dia.
Passamos um fim de semana juntas, compartilhando histórias, rindo, chorando, relembrando o passado, mas também celebrando o presente. Ivone agora era dona de uma pequena padaria em Lajeado. Lourdes tinha voltado a estudar e se formaria em enfermagem no ano seguinte. Regina havia se casado com um viúvo e ajudava a criar seus 3 filhos. Marta trabalhava como secretária em uma escola em Porto Alegre. Maria Augusta era a diretora da escola onde começara como professora substituta. E eu tinha me tornado sócia minoritária da confecção, após seu Alberto reconhecer meu talento para os negócios além da costura. Tadeu, agora com 14 anos, era um dos melhores alunos de sua escola, sonhando em estudar engenharia. Emília, com 9 anos, já demonstrava meu talento para costura e desenho, criando roupinhas para suas bonecas. Naquele encontro, tomamos uma decisão conjunta sobre os diários. Não os queimaríamos. Eram nosso testemunho, nossa verdade. Mas os enterraríamos juntos, simbolicamente, num lugar onde nenhuma de nós viveria, mas que poderíamos visitar. Escolhemos um ponto nas margens do Lago Negro, em Gramado, sob uma araucária imponente. Ali, numa caixa de metal bem vedada, deixamos os registros de nosso pesadelo e nossa sobrevivência. "Que descansem aqui", disse Maria Augusta, enquanto cobrimos a pequena cova com terra e pedras, até que o mundo esteja pronto para ouvir histórias como as nossas, sem culpar as vítimas. Ao retornar para Novo Hamburgo após aquele encontro, senti um peso enorme deixar meus ombros. O medo não havia desaparecido completamente. Duvido que algum dia desaparecerá. Mas agora dividia espaço com algo mais forte. Esperança. Esperança de que meus filhos cresceriam num mundo um pouco melhor. Que mulheres como nós teriam mais voz, mais escolhas, mais justiça. Em 1975, quase 10 anos após nossa fuga, recebi o primeiro título de eleitor com meu nome verdadeiro. Havia decidido que não viveria mais escondida. Cláudia ressurgia das cinzas de Clara. A jornada de fuga e recomeço chegava a um fim, dando lugar a uma nova fase, a de reconstrução, não apenas de uma vida, mas de uma identidade. Há feridas que, mesmo cicatrizadas, mudam o formato do nosso corpo. Marcas que se tornam parte de quem somos. Quando finalmente pude usar meu nome verdadeiro novamente, em 1975, senti como se estivesse reencontrando uma velha amiga. Eu mesma. Aquela Cláudia que existia antes do Tenente Salgado, antes do medo, antes das fugas. Mas eu não era mais aquela jovem viúva de Bento Gonçalves. A vida tinha me esculpido com um cinzel afiado, removendo ingenuidades, acrescentando fortalezas. Aos 35 anos, eu era mãe de um adolescente de 15 e uma menina de 10, sócia de uma confecção em crescimento. E carregava dentro de mim histórias que poucas pessoas conheciam por completo. Foi por causa de Emília que voltei a Bento Gonçalves pela primeira vez, em setembro de 1975. Ela estava crescendo, fazendo mais perguntas sobre suas origens. Por que não temos avós como os outros? Por que nunca visitamos o lugar onde nasceu? As perguntas ficavam mais difíceis, mais específicas. Decidi enfrentar o passado de frente. Revisitar o cenário dos meus pesadelos. Não para reabrir feridas, mas para provar a mim mesma que aqueles lugares não tinham mais poder sobre mim. Peguei as crianças num fim de semana, dizendo apenas que íamos conhecer a cidade onde nasci. Tadeu, agora um rapaz sensível e observador, percebeu minha atenção durante toda a viagem. Emília, empolgada com o passeio, não parava de falar sobre como imaginava a cidade. Se teria montanhas como as de Gramado. Se veríamos parreirais, como nos livros sobre a região. A cidade tinha mudado pouco nos quase 10 anos desde minha partida. Alguns prédios novos, mais carros nas ruas, uma nova praça central. Mas a essência permanecia a mesma. As mesmas famílias tradicionais provavelmente comandavam tudo. Os mesmos olhares curiosos para forasteiros, o mesmo ritmo lento de interior. Mostrei às crianças a casa onde nasci, agora habitada por outra família.
A igreja onde casei com o Armando. A pequena escola onde estudei até o primário. Passamos de longe pela delegacia. Não consegui me aproximar daquele prédio, mesmo sabendo que o tenente Salgado estava longe, preso em outro estado. Durante nossa visita, encontramos algumas pessoas que me reconheceram, apesar dos anos passados. Dona Gema, minha antiga vizinha, agora uma senhora de cabelos totalmente brancos, me abraçou com lágrimas nos olhos. Claudinha! Achamos que tinha morrido. Sumiu de repente, ninguém sabia nada. Sorri sem graça, desconversando. A vida me levou para outros caminhos, Dona Gema. Ela olhou para Emília, depois para mim, com aquele olhar que fazia conexões, que calculava datas. Mas ao contrário do julgamento que eu esperava, vi apenas compaixão em seus olhos cansados. O importante é que está bem agora, disse simplesmente, apertando minha mão. À tarde, levei as crianças para conhecer o pequeno cemitério, onde Armando estava enterrado. Deixei que Tadeu colocasse flores no túmulo do pai, que nunca conheceu. Observei de longe enquanto ele permanecia ali, pensativo. Talvez imaginando como teria sido sua vida se o acidente não tivesse acontecido. Ele era um homem bom? Perguntou Emília, segurando minha mão. A pergunta me pegou desprevenida. Emília não estava falando de Armando. Ela falava do homem que ela acreditava ser seu pai. Por que pergunta isso, filha? Porque você nunca fala dele. E quando fala, fica triste. Engoli em seco, sem saber o que responder. Ainda não era o momento para a verdade completa. Ela era jovem demais para carregar esse fardo, mas também não podia mentir, olhando nos olhos daquela menina perspicaz. As pessoas são complicadas, Emília. Às vezes, mesmo adultos fazem escolhas erradas que machucam outras pessoas. Ela assentiu com uma seriedade além de seus anos. Um dia você vai me contar tudo, não vai? Quando você for mais velha. Prometi. Quando estiver pronta. Naquela noite, hospedados na única pousada da cidade, sonhei com o tenente Salgado. No pesadelo, ele encontrava nosso esconderijo em Gramado e desenterrava os diários. Acordei suando frio, com o coração disparado. Levantei na escuridão, verificando se as crianças estavam bem, se as portas estavam trancadas. Velho hábito que nunca me abandonara completamente. Voltamos para Novo Hamburgo no dia seguinte. A visita a Bento Gonçalves tinha sido como lançar uma pedra num lago parado. Os círculos de consequências se expandiriam por anos. Em 1976, recebi uma carta inesperada. Maria Conceição, a única do nosso grupo que ficara em Bento por causa da mãe doente, finalmente me encontrara. Através de conhecidos em comum, soubera de minha visita à cidade no ano anterior. Precisamos conversar, escreveu ela. Encontrei algo que pode interessar a todas vocês. Nos encontramos num café em Porto Alegre, ponto médio entre nossas cidades. Maria Conceição parecia mais velha do que seus 42 anos. O rosto marcado por rugas precoces, os olhos carregando um cansaço profundo. Depois dos cumprimentos e atualizações sobre nossas vidas, ela abriu a bolsa e tirou um envelope amarelado. Encontrei isto quando limpava a casa da minha mãe, após seu falecimento, explicou, empurrando o envelope pela mesa. Ela nunca me disse que guardava. Dentro havia recortes de jornal de diferentes datas, todos sobre o tenente Mário Salgado. Sua transferência para o Mato Grosso em 1968, sua promoção a capitão em 1970, sua prisão por corrupção em 1973 e, por fim, sua liberação condicional em 1975. Senti o sangue gelar nas veias. Ele está solto? Sussurrei, a voz falhando. Maria Conceição assentiu gravemente. Por bom comportamento. Mas há mais. Ela puxou outro recorte, mais recente. Uma pequena nota sobre a nomeação do ex-capitão Mário Salgado como chefe de segurança de uma empresa de transportes em Curitiba. A data: março de 1976, 2 meses atrás. Por que sua mãe guardava isso? Perguntei confusa. Maria Conceição suspirou profundamente. Minha mãe, ela sabia de tudo. Sobre o que ele fazia com as mulheres na delegacia. Sobre nossa fuga organizada. Ela ouviu comentários, juntou as peças.
Guardou esses recortes para me proteger, para que soubéssemos onde ele estava. Fiquei em silêncio, absorvendo a informação. Tantos anos depois, o monstro de nossos pesadelos voltava a se materializar. Não mais como ameaça direta, mas como possibilidade, como sombra no horizonte. Precisamos avisar as outras, decidi finalmente. Elas têm o direito de saber. Nas semanas seguintes, entrei em contato com todas do nosso grupo. Algumas, como Ivone, reagiram com pânico. Outras, como Maria Augusta, com resignação. Decidimos ter outro encontro, desta vez não para celebrar nossa sobrevivência, mas para planejar nossa segurança contínua. Foi nesse encontro, em julho de 1976, que tomamos uma decisão que mudaria o curso de nossas vidas. Desenterrar os diários de Gramado e fazer algo com eles. Não podemos deixar que ele faça a outras mulheres o que fez conosco, declarou Lourdes, agora formada em enfermagem e trabalhando num hospital em Santa Maria. Não é justo que ele recomece a vida como se nada tivesse acontecido. O debate foi intenso. Algumas temiam exposição, outras temiam retaliação. Algumas queriam justiça, outras apenas queriam esquecer. No fim, chegamos a um compromisso. Buscaríamos aconselhamento legal antes de qualquer decisão. Maria Augusta, através de conexões na escola onde trabalhava, nos apresentou a doutora Helena Moraes, uma das poucas advogadas criminais mulheres do estado naquela época. Com discrição, contamos nossa história, mostramos os diários, as provas que havíamos guardado por tantos anos. Doutora Helena nos ouviu com atenção respeitosa, sem interromper, sem julgar. Quando terminamos, ela permaneceu em silêncio por alguns minutos, organizando seus pensamentos. O que vocês viveram é terrível e merece justiça. Começou finalmente. Mas preciso ser honesta sobre as dificuldades. Os crimes sexuais prescrevem em 20 anos, e mesmo assim, sem evidências físicas, testemunhas independentes ou confissão, seria a palavra de vocês contra a dele. Sentimos o peso do desânimo coletivo. Mesmo agora, anos depois, com todas as provas que tínhamos reunido, a justiça parecia fora de alcance. Porém, continuou a advogada, há outra abordagem possível. Vocês mencionaram que ele abusou de sua autoridade, falsificou documentos, fez ameaças. Esses são crimes que podem estar dentro do prazo de prescrição, especialmente se considerarmos que ele continuou a exercer função pública depois que vocês saíram de Bento Gonçalves. Uma pequena chama de esperança se acendeu. Não era a justiça completa que merecíamos, mas era algo. Uma chance de impedir que ele machucasse outras mulheres. Além disso, acrescentou doutora Helena, mesmo que não consigamos uma condenação criminal, podemos buscar outras formas de exposição que afetem sua posição atual. Nenhuma empresa quer um chefe de segurança com esse tipo de histórico. Saímos daquela reunião com um plano em formação. Nos meses seguintes, cada uma contribuiu como podia para o que chamamos de Projeto Verdade. Lourdes, com seus contatos no hospital, conseguiu antigos registros médicos que corroboravam lesões sofridas. Maria Augusta usou sua posição como diretora escolar para acessar arquivos educacionais que provavam a interrupção abrupta dos estudos de algumas vítimas. Eu providenciei recursos financeiros através da confecção, agora lucrativa o suficiente para bancar alguns gastos legais. Em janeiro de 1977, doutora Helena apresentou uma denúncia formal ao Ministério Público. Não pelo abuso sexual diretamente, mas por abuso de autoridade, falsificação de documentos oficiais, coação de testemunhas e outros crimes que ainda não haviam prescrito. Junto com a denúncia, enviou cópias dos diários e outras evidências que havíamos coletado durante anos. As rodas da justiça giram lentamente no Brasil. Muito lentamente. A denúncia foi inicialmente arquivada por falta de provas contundentes. Doutora Helena recorreu. O processo voltou à ativa, para ser novamente paralisado por questões processuais. Novo recurso, nova espera.
Enquanto a batalha legal se arrastava, seguíamos com nossas vidas. Tadeu se formou no colegial em 1978, com notas exemplares, e conseguiu uma vaga para estudar engenharia na UFRGS, em Porto Alegre. Emília, agora com 13 anos, mostrava cada vez mais interesse pelo meu trabalho na confecção, desenvolvendo um talento precoce para design de roupas. Na confecção, me tornei sócia majoritária quando seu Alberto decidiu se aposentar em 1979. Renomeei o negócio para Emitex, combinando o nome da minha filha com têxtil. Expandimos a produção, contratamos mais funcionárias. Eu fazia questão de priorizar mulheres, especialmente mães solteiras ou viúvas, e começamos a ganhar reconhecimento regional. Em 1980, recebi um telefonema que fez meu mundo parar. Era Ivone, a voz embargada de emoção. Cláudia, ele está morto. Não precisei perguntar quem. O tenente Salgado, agora ex-capitão, havia sofrido um infarto fulminante durante uma reunião de trabalho em Curitiba. Morreu antes de chegar ao hospital. Fiquei em silêncio ao telefone, uma tempestade de emoções me invadindo. Alívio, porque a ameaça havia finalmente terminado. Raiva, porque ele escapara da verdadeira justiça. Confusão, porque uma parte de mim esperava sentir satisfação. Mas o que veio foi um vazio estranho, como se um propósito tivesse sido subitamente retirado. Você está bem? Perguntou Ivone, preocupada com meu silêncio. Não sei, respondi honestamente. Acho que vou precisar de tempo para processar isso. Nas semanas seguintes, refleti muito sobre o significado daquela morte. Percebi que, de certa forma, minha vida adulta havia sido definida pela sombra dele. Primeiro como vítima, depois como fugitiva, finalmente como alguém em busca de justiça. E agora, quem eu seria sem esse antagonista, sem essa luta? A resposta veio numa conversa com Emília, que agora, aos 15 anos, fazia cada vez mais perguntas sobre o passado. Mãe, por que nunca fala sobre meu pai? Ela perguntou numa noite, enquanto desenhávamos juntas modelos para a nova coleção da Emitex. Respirei fundo. Era hora da verdade. Pelo menos parte dela. Seu pai não foi um homem bom, Emília. Ele me machucou muito. Foi por isso que saímos de Bento Gonçalves para ficar longe dele. Seus olhos, tão parecidos com os meus, se arregalaram. Ele era violento, de várias formas. Respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Ele tinha poder, uma posição de autoridade, e usou isso para machucar pessoas, especialmente mulheres. Contei apenas o essencial, que ele era policial, que abusava de sua posição, que fugi para proteger a mim e aos meus filhos. Não entrei nos detalhes mais sórdidos, nem revelei que ele era seu pai biológico. Essa verdade poderia esperar até que ela fosse mais velha, mais preparada para o peso que carregava. Por isso você tem pesadelos às vezes? Ela perguntou, perspicaz como sempre. Assenti, surpresa que ela tivesse notado. E por isso ajuda aquelas mulheres que vêm te procurar na confecção. As que têm marcas nos braços e olhos tristes. Fiquei sem palavras. Não sabia que ela tinha percebido isso também. Como ocasionalmente eu contratava mulheres que claramente fugiam de relacionamentos abusivos. Como as ajudava discretamente com adiantamentos, com horários flexíveis, às vezes até com um lugar para ficar temporariamente. Sim, admiti finalmente. Porque sei como é estar naquela situação, sem ter para onde ir. Emília me abraçou forte, com uma compreensão além de seus anos. Você é a pessoa mais corajosa que conheço, mãe. Aquele momento de conexão com minha filha cristalizou algo dentro de mim. Percebi que, mesmo sem planejar, já havia encontrado meu propósito pós-Salgado. Transformar minha dor em apoio para outras mulheres. Usar minha experiência para criar espaços seguros, oportunidades, segundas chances. Em 1982, formalizei o que já vinha fazendo informalmente. Criei a Fundação Novo Amanhecer, uma organização sem fins lucrativos vinculada à confecção. Oferecíamos treinamento profissional, apoio psicológico
e, em casos mais graves, abrigo temporário para mulheres em situação de vulnerabilidade. Convidei minhas antigas companheiras de fuga para participarem. Cada uma contribuiu à sua maneira. Lourdes com conhecimentos de saúde, Maria Augusta com educação, Ivone com sua padaria que fornecia pães e dava treinamento, Regina e Marta com suas redes de contatos, até Maria Conceição, que nunca havia fugido conosco, se juntou ao projeto. Nossa pequena iniciativa cresceu rapidamente. Em 1984, já atendíamos dezenas de mulheres por mês. Em 1985, compramos uma casa maior para servir como sede. Em 1986, conseguimos nosso primeiro financiamento governamental, o que permitiu expandir ainda mais o trabalho. Foi nesse ano também que finalmente contei toda a verdade a Emília. Aos 21 anos, formada em design de moda e trabalhando comigo na confecção, ela estava prestes a se casar com Paulo, um rapaz gentil que conhecera na faculdade. Senti que não podia deixá-la começar essa nova fase da vida, sem conhecer suas verdadeiras origens. Numa tarde de domingo, enquanto Tadeu estava em Porto Alegre terminando seu mestrado em engenharia, convidei Emília para um café em casa. Com o coração na mão, contei tudo sobre o Tenente Salgado, sobre os abusos, sobre como ela havia sido concebida, sobre nossa fuga desesperada. Ela ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando terminei, ficamos num silêncio pesado por vários minutos. "Por que está me contando isso agora?" perguntou finalmente. "Porque você merece saber a verdade antes de começar sua própria família", respondi. "E porque temo que algum problema de saúde hereditário possa aparecer no futuro. Os médicos sempre perguntam sobre o histórico familiar." Ela assentiu, processando tudo. Então me surpreendeu com sua próxima pergunta. "Posso ler os diários? Os originais?" Hesitei. Aqueles textos continham detalhes brutais, crus, que havia poupado em meu relato. "Tem certeza? São difíceis. Preciso entender completamente", disse com firmeza. "Não apenas por mim, mas porque quero ajudar mais na fundação. Como posso apoiar outras mulheres se não compreender totalmente o que você e elas passaram?" Busquei a caixa metálica que guardávamos no cofre da confecção, desde que a desenterramos de Gramado anos antes. Entreguei a ela meus diários pessoais e algumas das cartas trocadas durante nossos anos de fuga. Nas semanas seguintes, vi minha filha transformar dor em propósito, exatamente como eu havia feito. Ela mergulhou no trabalho da fundação com energia renovada, desenvolvendo um programa específico para jovens mulheres, usando arte e design como ferramentas terapêuticas. O Projeto Borboleta, como ela o chamou, ajudava meninas e mulheres a reconquistarem sua autoestima e criatividade após experiências traumáticas. Em 1988, nossa fundação foi reconhecida pelo governo estadual como Instituição de Utilidade Pública. No mesmo ano, fui convidada a participar de uma comissão que discutia a inclusão de proteções específicas para mulheres na nova Constituição que estava sendo elaborada. Viajei a Brasília com um misto de orgulho e apreensão. Eu, que um dia fugi no meio da noite temendo por minha vida, agora participava da reconstrução democrática do país, representando mulheres cujas vozes raramente eram ouvidas. Durante essa viagem conheci outras mulheres de todo o Brasil que lutavam por causas semelhantes. Percebi que nossa história, embora única em seus detalhes, era parte de um padrão mais amplo de abuso de poder e silenciamento. Mas também percebi que a maré estava mudando, lentamente, com mulheres como nós recusando-se a permanecer nas sombras. Em 1989, publiquei um livro sob pseudônimo Além do Uniforme, Histórias de Sobrevivência e Recomeço. Não contava explicitamente minha história, mas reunia relatos anônimos de dezenas de mulheres que haviam passado pela nossa fundação, mostrando padrões de abuso, estratégias de fuga e, mais importante, caminhos para a recuperação. O livro vendeu modestamente,
mas chegou a mãos importantes, legisladores, juristas, pesquisadores, alimentando discussões sobre mudanças necessárias nas leis de proteção à mulher. Em 1990, aos 50 anos, olhei para trás e mal reconheci o caminho percorrido. Da jovem viúva aterrorizada à empresária e ativista, cada passo havia sido uma batalha, cada vitória conquistada com lágrimas e determinação. Meus filhos estavam bem. Tadeu, engenheiro respeitado, professor universitário, casado com uma colega pesquisadora. Emília, designer talentosa, minha sócia na confecção. Recém-mãe de meu primeiro neto, um menino que chamaram de Armando, em homenagem ao homem que, mesmo sem laços biológicos, sempre considerei o verdadeiro pai de nossa família. Nossas companheiras de fuga, minhas irmãs de alma, também haviam encontrado seus caminhos. Algumas permaneceram próximas, outras seguiram rumos distantes, mas o laço que nos unia, forjado no fogo do sofrimento compartilhado, nunca se rompeu. Numa tarde de outono daquele ano, visitei sozinha o cemitério onde Armando estava enterrado. Levei flores, sentei-me no banco de pedra e contei a ele tudo o que havia acontecido nos 28 anos desde sua morte. Falei dos filhos, dos netos que viriam, da confecção, da fundação. Falei sobre o Tenente Salgado, sobre nossa fuga, sobre o medo que por tanto tempo definiu minha existência. E então falei sobre a transformação, como a dor pode se tornar propósito, como o trauma pode gerar cura, como a fragilidade pode revelar-se a mais indomável das forças. Obrigada por ter me amado, sussurrei ao vento. Foi a memória desse amor que me deu forças nos momentos mais escuros. Ao sair do cemitério, encontrei a atual delegada de Bento Gonçalves, uma mulher jovem, a primeira a ocupar o cargo na cidade, visitando o túmulo do pai. A senhora é Cláudia, não é? Ela perguntou, aproximando-se. Já ouvi falar muito da sua herói, da sua história. É uma inspiração para muitas de nós. Sorri, surpresa e emocionada. Como soube? Seu livro. Li quando estava na academia. Mudou minha forma de ver meu trabalho, de entender minha responsabilidade. Ela hesitou. Depois continuou. E encontramos alguns arquivos antigos durante uma reforma na delegacia. Coisas que o Tenente Salgado escondeu. Estamos reabrindo vários casos arquivados injustamente. Senti lágrimas nos olhos. Não de dor desta vez, mas de um alívio profundo. A verdade finalmente encontrava seu caminho à luz. Se precisar de uma testemunha, ofereci. Sabe onde me encontrar. Enquanto dirigia de volta para Novo Hamburgo, observei o sol se pondo sobre os vales cobertos de parreirais. A mesma paisagem que um dia vi pela última vez, pelo retrovisor de um caminhão de batatas, fugindo em desespero. Agora eu a contemplava não como fugitiva, mas como sobrevivente. Não como vítima, mas como transformadora. O uniforme que um dia representou terror e abuso, agora significava algo diferente para as novas gerações, graças, em parte, à nossa luta silenciosa. Segui meu caminho para casa, para os braços da família que construí, para o legado que deixaria, um legado que transcendia o trauma, que transformava cicatrizes em marcas de honra. Um legado que ia muito além do uniforme que um dia tentou me definir. Se você gostou da minha história, se inscreva no canal, curta o vídeo e ativa o sininho. Isso me deixa muito feliz. Obrigado por me assistir. Até mais.